A todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia foi meio agitado, sabe? Hoje foi meio agitado. Cheguei, inclusive, assim, com algumas coisinhas a mais para resolver. Né? Mas o dia está sendo bom, estou resolvendo um monte de problema, né? Isso acho que é o que é importante, que a gente esteja resolvendo os problemas. E a gente está começando mais uma semana, né? Pessoalmente eu estou animado com essa semana que está começando, porque, vamos dizer assim, eu acho que a gente está resolvendo um monte de coisinhas. Eu acho que vai ser uma semana boa. No domingo, o Papa Leão XIV fez a homilia, fez a missa de inauguração, vamos dizer assim, a missa do início do pontificado dele. E eu gostei muito da homilia. Eu ainda não ouvi a homilia toda, achei muito interessante, né? Mas eu quero ler a homilia com cuidado. Né? Quem é que está entrando? Ô Seni, boa noite, paz e bem. Temos uma autoridade aqui, uma pessoa querida na minha live aqui. Seni, que bom te ver. Né? Então, como eu disse, eu ouvi a homilia do Papa Leão XIV, e assim, eu gostei muito, né? Agora eu estou lendo. E eu quero dizer para vocês que eu acho que a gente tem que ler essa homilia com mais cuidado. Tá? Eu acho que tem coisas ali naquela homilia que o pessoal, vamos dizer assim, varreu para baixo do tapete. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Né, há algumas coisas que eu acho que o pessoal não quis chamar atenção por algum motivo, né, as pessoas não colocaram. A homilia eu fui até ver aqui para falar para vocês, ela está todinha disponível em português, ou seja, não tem dificuldade nenhuma de vocês lerem, está no site do Vaticano, tá? E eu acho que tem coisas ali que valia a pena a gente ler depois. Eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa aqui para que a gente possa repensar as coisas. Ô Gilmar, boa noite, paz e bem. Porque, infelizmente, a gente está tendo um processo que eu considero praticamente um processo de manipulação. Né? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Então, tem um pessoal que é conservador, que quer dizer que o Papa é conservador. Natanael, boa noite, paz e bem, querido. E tem um pessoal que quer dizer que o Papa que é progressista, quer dizer que o Papa é progressista, e querem dar afirmações se o Papa é conservador ou o Papa é progressista. Pelo amor de Deus, pessoal, dá um tempo, né? Eu gostei muito do que o padre Paulo de la Reia falou no YouTube. Não deu tempo ainda, pessoal. Calma. Agora, não vamos nos enganar. Eu gostei muito quando o Papa Leão fala assim:
eu fui eleito sem mérito nenhum. E com temor e tremor eu me dirijo a vocês. Para mim, essa mensagem é uma mensagem muito importante, porque ele está avisando que alguma coisa assim do tipo, pessoal, calma, não foi por alguma coisa que eu disse, não foi por alguma coisa que eu escrevi, eu estou aqui e eu estou aqui para fazer o meu papel. Não adianta, pessoal, esse Papa é um homem de dois mundos, tá? Ele nasceu nos Estados Unidos, é verdade, mas é interessante porque ele nasceu em Chicago, que é uma cidade fortemente marcada pelo movimento operário. E ele viveu uma boa parte da vida dele no Peru, sendo inclusive que ele viveu, vamos dizer, na periferia do Peru, no interior do Peru. Ele não viveu, vamos dizer, nas grandes cidades peruanas. Ele tem a naturalidade do Peru. Então ele é um Papa que nasceu na América do Norte e viveu na América do Sul. Ou seja, é um homem que se divide entre os dois. Ele é de uma tradição monástica, que são os agostinianos, mas ele tem uma vida de missionário. Então, pessoal, esperem. Vão com calma. Não vamos ficar rotulando o Papa ainda não. Vamos fazer o oposto. Vamos prestar atenção no que ele está falando, que eu acho que é mais importante que isso. Tá? Mas agora está na hora da gente ler o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Judas, não o Iscariote, disse-lhes: Senhor, como explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marilu entrou. Oi, Marilu, boa noite, paz e bem. Eu quero aqui, com alguma felicidade, registrar a participação do Natanael e da Marilu, que são dois paroquianos meus, pessoas queridas. Marilu é a nossa catequista mestra, a mestre de toda a catequese nossa, e Natanael está na escola, está no propedêutico da escola diaconal. Com a graça de Deus, daqui a 5 anos, será meu irmão diácono servindo na Cristo. Inclusive, eu quero pedir a vocês que gentilmente rezem pelo Natanael e pela Marilu. Nunca se esqueçam de rezar pela esposa do diácono. Se o diácono tiver uma esposa, rezem pela esposa do diácono. Tá? Quando eu vejo essa reflexão, eu fico muito perturbado,
Sua reflexão é linda, diz a Marilu. Eu sei, mas você é suspeita, Marilu, você gosta muito de mim. Quando eu vejo essa passagem do Evangelho, eu vejo como ela é oportuna para os dias de hoje. Por quê? Justamente por aquela coisa que eu estava falando agora há pouco, da manipulação. Agora há pouco vi um post na internet que o cara dizia assim: o problema dos católicos hoje em dia é que eles querem que o Papa fale o que eles querem ouvir. Eles não querem um pastor, querem um massagista do ego deles. E aí a primeira comentário é assim: não, eu fico muito contente com o Papa, desde que ele fale isso, 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 isso. Né? Natanael fez um comentário: conto com as orações e sempre grato pelo seu apoio. Natanael, você vai ser apoiado por mim sempre. Aliás, todo irmão que quiser entrar para a ordem dos diáconos terá o meu apoio. Porque eu acho que se é a vocação da pessoa, ela tem que tentar seguir a vocação dela. Eu lamento ainda que eu não tenho irmãs diaconisas, mas eu acredito que eu ainda verei diaconisas novamente sobre a terra, porque nós já tivemos diaconisas. E eram leoas da fé. Espero que eu volte a vê-las. Mas voltando. Quando você começa, você vê que Jesus fala assim: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, me ama. E aqui eu acho que é a primeira nota. Né? Nós não vivemos uma religião de palavra. Eu sei que a fé vem por ouvir a palavra. Mas eu acho que a fé da palavra é morta. Ou pelo menos é uma fé incompleta. Não adianta eu conhecer a palavra perfeitamente, não adianta eu bater no peito e dizer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não adianta eu conhecer todos os livros, não adianta eu conhecer o Código de Direito Canônico, todas as encíclicas papais, se eu não coloco isso em prática. Ou seja, você não pode observar aquilo que você não acolheu. Ou seja, se eu não acolhi a palavra do Senhor, eu não posso vivê-la na minha vida. Então preciso acolher a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor tem que frutificar. Então a gente tem que parar de viver uma falsa dicotomia. Não é ou isso ou aquilo, é isso e aquilo. São as duas coisas juntas. Não é uma questão de escolha, mas de completar. Uma completa a outra. Quanto mais você puser a palavra em prática, mais ela vai ser forte na sua vida. Quanto mais a palavra for forte na sua vida, mais você vai pô-la em prática. É por isso que eu acho tão bonito a ideia da ecologia integral. Porque quando você pensa a ecologia integral, quando você entende o que o Papa Francisco falou, quando ele diz que tudo está interligado, você vê que uma e outra dimensão andam juntas. E eu diria mais, que é outra frase que nós temos que guardar do Papa Francisco: o tempo é maior do que o espaço. Do mesmo jeito que a realidade é superior à ideia.
Quem acolhe os meus mandamentos, acolhe a mim. Acolher os mandamentos é viver com compaixão, justiça, perdão e fidelidade. Acertou. Exatamente, Marilu, exatamente isso. Se você realmente acolhe, você tem o sentimento de pertença à igreja. Ou seja, você faz parte de uma comunidade de fé e de amor. A gente fala isso no batismo. E vós aqui presentes, quereis ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Nós não somos um bando de pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos uma comunidade que se uniu pela fé e que vive pelo amor. Por isso nós somos uma comunidade de fé e de amor. E sendo uma comunidade de fé e de amor, nós temos que nos reconhecer uns nos outros. E nos reconhecendo uns nos outros, nós entendemos que participamos de um mesmo corpo. E é nesse sentido, é muito profunda a fala do Papa Leão XIV, quando ele fala da diversidade na unidade, como ele falou domingo agora, ontem. E aí, novamente, já começa as pessoas a falar A, falar B, falar C. Por quê? Porque elas não estão exercitando o sentimento de pertença, de participar, de ser a igreja. Eu convivo com grupos, muitos grupos, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no trabalho. E vários dos grupos que eu convivo são de predomínios de ateus ou agnósticos. A maior parte, uma convivência maravilhosa, sempre tem um outro mais, vamos dizer, mais chatinho, mas nunca desrespeitoso. E uma vez um caiu na discussão da Inquisição, e um começou a falar isso, falar aquilo outro, e eu virei e falei assim: poxa, meu irmão, eu te peço perdão pela Inquisição. E um outro olhou e falou assim: mas diácono, e é muito gozado, porque vários deles, mesmo não sendo católicos, mesmo não sendo cristãos, me tratam por diácono, porque entendem que esse pronome, esse título, esse nome tem um significado especial para mim. E por respeito a mim, eles me tratam pelo título religioso. É interessante você pensar que existe essa dimensão. E ele falou assim: mas diácono, eu não aceito que você peça perdão porque você é um homem crítico dessas coisas. E eu virei: mas eu sou a igreja. Ou seja, esse é um sentimento que às vezes falta entre nós. E por que eu estou falando disso? Por causa da pergunta de Judas Tadeu. Senhor, como explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? A primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito perturbado com isso, porque eu não entendi a resposta de Jesus. Quando Jesus fala: se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele nossa morada. E eu olhei e falei assim: mas a resposta não tem sentido. Passou uma pá de anos para eu entender. Eu entendi quando eu comecei a ver a Comissão Pastoral da Terra e ver o profundo efeito da Comissão Pastoral da Terra nos agricultores. E aí eu comecei a entender
a maravilha disso. Por quê? Porque se eu entendo que eu amo Jesus, ou seja, que eu ouvi a palavra, que a palavra me cativou, que eu acolhi esses mandamentos e vivi com esses mandamentos, como disse a Marilu, eu vou copiar aqui, compaixão, justiça, perdão e fidelidade. Se eu trabalho a minha vida perdoando os que me ofendem, se eu trabalho a minha vida sofrendo, vendo e não me calando diante do sofrimento das pessoas, com compaixão, buscando a justiça, eu sou fiel ao que o Senhor me ensinou. E se ele se manifestou aos apóstolos e não ao mundo, é para que nós nos manifestemos ao mundo hoje. É muito gozado porque a gente sempre pensa que são 12 os apóstolos, mas não são. Não são, quer ver? Eram 12, não eram? Mas Matias substituiu Judas, então são 13. Paulo e Barnabé eram chamados de apóstolos, são 15. Tá bom? Não, vou te dar mais uma. Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, 16, e eu posso continuar. Tá? Eu posso continuar. Oi, Bernardo, mas o que é um apóstolo, então? É aquele que anuncia ao mundo a boa nova. A boa nova que surge a partir da ressurreição. Sim, ela se inicia na encarnação, talvez se inicie no pecado original. Porque no momento da maior queda da humanidade, estava lá Deus, amando homens e mulheres, iniciando naquele momento todo o esforço divino para resgatar aqueles filhos e filhas que haviam caído. Mas isso chega à plenitude na ressurreição. Na ressurreição, nós temos a boa nova, que precisa ser anunciada ao mundo. Mas não é apenas Cristo ressuscitou, aleluia. Não é apenas a morte foi vencida, aleluia. É também que a mansão dos mortos foi aberta e que a porta do céu agora está escancarada. Que nós vivemos sobre o mandamento do amor ilimitado e incondicional, o amor sem limites, sem condições. Que nós estamos cientes do sofrimento do mundo e, como Tomé, queremos tocar essas feridas para vivenciá-las e não nos esquecermos delas. Não nos esqueçamos das vítimas da Ucrânia, das vítimas de Miramar, das vítimas do Iêmen, das milhares de mulheres, crianças e senhores, homens mortos em Gaza. Que não nos esqueçamos dos mortos pelas fomes, pelas doenças tratáveis, por aqueles que vivem em merecida miséria e que devem ser ajudados de forma clara e urgente, como disse Papa Leão XIII em 1891. Ele fala sobre isso. É o segundo parágrafo da Rerum Novarum. Nós precisamos agora manifestar ao mundo a grande realidade de um Cristo ressuscitado, de um Jesus que viveu no meio de nós, que viveu como um de nós, que sofreu como um de nós e que por isso resgata tudo que somos, tudo integralmente que somos. De um grupo de homens e mulheres totalmente diversos, totalmente diferentes, que tinham em comum apenas a fé em Jesus
e o amor uns aos outros. Nós tínhamos ali publicanos como Mateus e zelotas como Simão. Os zelotas juravam de morte os publicanos e todos os outros romanos. Os publicanos porque cooperavam com os romanos e os romanos porque eram romanos. Isso não impediu que Mateus e Simão convivessem juntos, porque o amor era superior a eles. Nós tínhamos Tomé e Pedro. Pedro, aquele que era intempestivo, muito firme nas suas afirmações. E Tomé, um homem que se deixava levar e tornava públicas as suas dúvidas, as suas estranhezas, dois opostos, mas que estavam unidos. A beleza do testemunho da igreja não é de uma uniformidade de pensamentos, de ações, não é a de uma única forma de crer, de viver ou de agir, mas a beleza que pessoas com histórias de vida totalmente diferentes se juntam com um único objetivo, de anunciar ao mundo a maravilha da ressurreição e dizer a todas as pessoas: sim, há um espaço para você. Aqui há lugar para você. Aqui temos lugar para todos, todos, todos. E como disse Papa Francisco, na última Jornada Mundial da Juventude que ele participou, repitam comigo: todos, todos, todos. É uma fala de coragem, porque sempre vai aparecer alguém dizendo: mas vai ter espaço para fulano, fulano é pecador, fulana não pode entrar porque é uma perdida. Seja por A, por B, por C, por D. E nós vamos continuar dizendo: nosso amor não tem limite, nosso amor não tem condição. Estamos aqui para receber quem vier. E mais, como disse o jesuíta Francisco, ou o agostiniano Leão, vamos ao encontro dessas pessoas. Somos uma igreja missionária, como foi o apóstolo Barnabé, o apóstolo Paulo, ou como foi a apóstola dos apóstolos, que anunciou com fé e coragem a suprema reconciliação do gênero humano com Deus, anunciando a ressurreição aos apóstolos, e que depois seguiu para o Egito. Lá, onde os judeus haviam sido escravizados, ela leva a notícia da libertação de toda a humanidade. Aqueles que oprimiram os antepassados de Jesus agora são libertos pelo próprio Jesus. Por quê? Porque se você leva a sério as palavras, se você as acolhe e as ama, você levará a obras de libertação, obras de perdão, de misericórdia, de compaixão e de justiça. Como nós vamos fazer isso, Bernardo? Isso é demais para nós, é claro. É um peso insuportável, é uma angústia incurável. É um compromisso que nós não temos forças para cumprir. Mas é por isso que Jesus nos deu o defensor. É por isso que ele nos deu o auxiliar, o paráclito. É por isso que ele nos deu o Espírito da verdade, que a gente afirma no credo: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, aquele que falou pelos profetas. Invoquemos os profetas para nos chamar a essa caminhada em frente, para que possamos
buscar um mundo onde todos tenham vida e vida em plenitude, que todos sejam amados incondicionalmente, amados sem limite, e que todos vivam a alegria do Senhor, para que a alegria deles seja plena. Amém? 20h01. Definitivamente eu não consigo mais terminar antes das 8. Mas assim, não sei se é porque é a Páscoa, não sei se é pelo momento que a gente está vivendo, não sei se é pela quantidade de coisas que a gente está tendo que falar esse ano. Mas tá bom. Eu acho que as pessoas estão aproveitando. E se vocês estiverem aproveitando, é isso que interessa, né? Natanael mandou um amém, que bom. Tá? Amanhã tem live. Essa semana acho que tem live todos os dias, menos quinta, tá? Porque quinta eu fico de plantão e aí fica difícil fazer live, né? Bernardo, mas quando o Papa foi eleito, você fez live? Sim, pessoal, mas foi uma eleição de um Papa, né, pessoal? Aí, convenhamos, é um momento excepcional, né? Mas normalmente não dá, tá? Então teremos live segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.